E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça num dos temas mais fascinantes da biologia. Hoje, a gente vai investigar como a vida, em sua imensa criatividade, decide quem vai ser macho e quem vai ser fêmea. E já adianto, não existe uma resposta única. A natureza tem vários projetos genéticos diferentes para isso. Vamos desvendar esse código juntos? Para começar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não existe uma regra universal para determinar o sexo. A natureza segue basicamente dois grandes caminhos. Um deles é o ambiental. Em alguns répteis, por exemplo, é a temperatura do ninho que vai definir se os filhotes serão machos ou fêmeas. Mas o nosso foco hoje é no outro caminho, o mais comum, a determinação genética. É aqui que entram em cena os cromossomos, que funcionam como uma espécie de interruptor biológico. E para entender esse interruptor, a gente precisa olhar para dentro do nosso manual de instruções genético. No nosso caso, temos 23 pares de cromossomos. 22 desses pares são os autossomos. Eles carregam as informações para tudo, cor do cabelo, altura, tipo sanguíneo, mas é o último par, o par 23, que é o especialista no assunto. São os alossomos, ou, como a gente conhece melhor, os cromossomos sexuais. É esse par que define o jogo. Então, vamos começar pelo sistema que é mais familiar para a gente, né? O padrão XY. Ele é o sistema dos mamíferos, o que inclui a nossa espécie. Entender bem como ele funciona é a chave para a gente conseguir comparar e se surpreender com os outros projetos que a natureza inventou. A lógica do sistema XY é bem direta. As fêmeas têm um par de cromossomos sexuais iguais, o XX, por isso são chamadas de homogaméticas. Já os machos têm um par diferente, o XY, e por isso são chamados de heterogaméticos. O grande protagonista aqui é o cromossomo Y. Ele é menorzinho que o X, mas carrega um gene superpoderoso chamado SRY. Esse gene funciona como o gatilho, o start que inicia toda a cascata de eventos para o desenvolvimento das características masculinas. Tá, mas e na prática como isso acontece? Pensa assim, a fêmea, por ser XX, só pode produzir óvulos com o cromossomo X. Ela só tem essa carta para dar. Já o macho, que é XY, produz metade dos seus espermatozoides carregando um X e a outra metade carregando um Y. Então, o momento decisivo é a fecundação. Quem determina o sexo do bebê é o espermatozoide. Se o espermatozoide X chegar primeiro, teremos uma fêmea XX. Se for um Y, teremos um macho XY. Mas se você acha que a história acaba aí, se prepara. A natureza é uma engenheira extremamente criativa. Agora, vamos sair da nossa zona de conforto e explorar outras soluções genéticas que a evolução desenvolveu por aí. Dê uma olhada no sistema X0. Ele é bem comum em insetos como gafanhotos e baratas. Aqui, as fêmeas continuam sendo XX, tudo igual. A grande reviravolta está no macho. Ele é X0. E esse zero não é um cromossomo diferente, não. Ele significa, literalmente, a ausência de um segundo cromossomo sexual. Isso faz com que o macho tenha um número total de cromossomos ímpar. Curioso, né? A dinâmica aqui é fantástica. O macho X0 vai produzir dois tipos de espermatozoides. Metade com o cromossomo X e a outra metade sem nenhum cromossomo sexual. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide com X, nasce uma fêmea XX. Agora, se for fecundado pelo espermatozoide vazio, nasce um macho X0. Ou seja, aqui o que determina o sexo masculino não é a presença de algo, mas sim a ausência. Agora, preparem-se para virar tudo de cabeça para baixo com o sistema ZW. Ele é encontrado em aves, em algumas espécies de répteis e nas borboletas. Aqui, os papéis se invertem completamente. Os machos é que são homogaméticos, com um par idêntico, ZZ. E as fêmeas, elas é que são as heterogaméticas, com um par diferente, ZW. É exatamente o contrário do que acontece com a gente. E claro, essa inversão muda todo o jogo da hereditariedade. O macho ZZ só pode produzir espermatozoides com o cromossomo Z. Já a fêmea ZW produz metade dos seus óvulos com o cromossomo Z e a outra metade com o W. Portanto, aqui, a responsabilidade pela determinação do sexo é da fêmea. É o óvulo dela que carrega a informação decisiva. Então, para deixar bem claro, no nosso sistema, o XY é o espermatozoide do macho que decide o sexo. Já no sistema ZW das aves, é o óvulo da fêmea que dá as cartas. Duas estratégias completamente opostas para chegar no mesmo resultado.
E se eu te dissesse que tem um sistema que nem precisa de cromossomos sexuais? Parece estranho, né? Pois bem, esse é o sistema haploide-diploide, que a gente pode chamar de a matemática das abelhas. Aqui, o que define o sexo é simplesmente o número total de cromossomos. As fêmeas, como as abelhas operárias e a rainha, são diploides, ou seja, tem um conjunto completo de cromossomos, 32 no total. Já os machos, os zangões, são haploides. Eles têm exatamente a metade, 16 cromossomos. E como isso é possível? Através de um processo incrível chamado partenogênese. Funciona assim: as fêmeas nascem do jeito tradicional, de um óvulo fecundado por um espermatozoide. Já os machos, os zangões, são literalmente filhos só da mãe. Eles se desenvolvem a partir de óvulos que nunca foram fecundados. Nesse caso, o próprio ato da fecundação, ou a falta dele, é o que determina o sexo. Ufa, quanta informação, né? Vimos 4 sistemas genéticos completamente diferentes para determinar o sexo. Agora, que tal a gente organizar tudo isso e colocar esses 4 projetos lado a lado para ter uma visão geral bem clara? Olha só que legal essa matriz. Ela resume tudo pra gente. Recapitulando, nos sistemas XY e X0, o gameta que decide é o do macho, o espermatozoide. No ZW, a decisão é da fêmea, através do óvulo. E no sistema haplodiploide, a questão não é qual gameta, mas sim se a fecundação acontece ou não. 4 caminhos bem distintos. O que toda essa variedade nos mostra no fim das contas? Ela revela uma das coisas mais espetaculares da biologia: a incrível flexibilidade da evolução. E a grande lição é esta: para alcançar o objetivo final da reprodução sexuada, que é misturar os genes e gerar diversidade, a natureza não se apegou a um único projeto. A determinação do sexo é uma prova de que não existe um jeito certo, mas sim múltiplas soluções geniais para o mesmo desafio. É evolução trabalhando de formas que a gente nem imagina. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se uma regra que parece tão fundamental quanto o que define ser macho ou fêmea tem tantas soluções diferentes, quantas outras regras da biologia que a gente aprende como verdades absolutas não são, na verdade, apenas uma das muitas possibilidades que a evolução criou? Fica aí a reflexão.